Bora para o assunto quente e fervendo. Todo mundo querendo saber, né? O que deu? Primeiro, a sua narração, o seu texto sobre como se deu esse imbróglio todo. Pois é, hoje eu fiz uma análise aqui, coloquei no site acartapolitica.com.br. Disse o seguinte: Trapalhada de Camarão apaga lançamento de Duarte Júnior, né? Não vou ler o texto, mas eu vou resumir do que ele se trata. Mas isso. É porque eu queria que você posicionasse o nosso ouvinte do que está acontecendo. Exatamente do que está acontecendo desde o começo. Desde o começo desse episódio. Olha, faz aí, eu acho que uma semana e meia que trouxemos aqui no Checkmate a informação de que o Camarão seria o coordenador da campanha do Duarte Júnior e que ele sairia da SEDUC justamente para poder ter mais liberdade para poder fazer essa coordenação e até para que futuramente não falasse que o Camarão estaria usando a própria estrutura de uma secretaria ou então do governo para poder deslanchar uma candidatura do Duarte, né? E na época ninguém sabia quem seria o substituto. Nós ventilamos porque natural, desde o início, antes mesmo do Felipe assumir, ele queria colocar o Lindoso na Secretaria da Educação e ficar como vice-governador, só que isso não foi aceito. Então, mas na expectativa ali do Felipe era justamente que o Lindoso pudesse assumir, mas isso nunca foi tratado com o governador. E nessa semana agora, na segunda-feira, após o lançamento da pré-candidatura do Duarte Júnior, teve a reunião que foi ali para dizer, chegou o momento de você deixar aqui a SEDUC para poder cuidar da campanha do Duarte, até porque próxima semana o Felipe assume o governo por conta de uma viagem do Brandão ao Panamá. Então ele já teria que sair mesmo da secretaria, né? Então anteciparia essa saída para poder já pensar nessa pré-candidatura. Só que naquele momento, Matias, o que é que aconteceu nessa reunião? O Brandão conversou com o Felipe, né? Bateram a foto e tal, conversou. E ali pro final da conversa ele falou assim: Felipe, a pessoa que eu escolhi para assumir de forma interina no seu lugar, não é de forma definitiva, ela vai até acumular o cargo que já ocupa, ali uma interlocução com os ministérios de Lula, é a Jandira Dias. Tem algum problema? Ele, não. Não tem? Não. Tá bom, fechado. Posso anunciar? Pode. Aí quando ele sai de lá, eu acho que desceu, né? Ali o sangue desceu. Aí ele começa a ligar. Ficou emocionado. Rapaz, o que eu acabei de fazer? Aí ele começa a ligar. Ele ligou para deputados da base, deputados fora da base, se você me entende quem é. Sim. E fez recursos supremos para pedir aí conselhos supremos. O que todos disseram, principalmente esse fora da base: não aceite. Não, você é secretário, isso é seu, por direito. É do PT. E vai lá, vai cá, vai lá, vai cá. Ele agora. Aí ele volta no Palácio dos Leões e fala com o Brandão. Fala: não, eu não quero mais ser coordenador de Duarte, não, eu quero voltar para a secretaria. Agora eu pergunto para você, Matias: quem foi que voltou atrás? Foi o Brandão, se o Brandão acolher esse pedido dele de volta, ou foi o Felipe que aceitou sair do cargo para ser coordenador de Duarte e depois disse que não queria mais ser coordenador, queria voltar a ser secretário? Que foi falado claramente, né? Claramente. Você vai, mas você volta, né? Agora, depois dessa aí, eu acho que se ele voltar para a secretaria, ele fica no máximo até o fim e não passa disso, porque ele fez a escolha dele. O Brandão deu uma missão importantíssima pro Felipe, de coordenar uma campanha numa capital, mostrar habilidade política, mostrar sua força política de articulação, né? O Brandão passou por isso. O Brandão saiu vitorioso na campanha do Duarte, porque quem perdeu a eleição foi Flávio Dino, porque quando o Flávio Dino entra no jogo, que é no segundo turno, o Flávio Dino, ele consegue tirar várias pessoas ali, ele não consegue aglutinar as forças, ele separa todo mundo. O Brandão sai de cena e o Flávio Dino entra, e nessa que o Flávio Dino entra, o Braide ganha. Então o Felipe, ele tinha uma oportunidade de mostrar que consegue ser um líder político, consegue aglutinar forças, e ele deixou essa chance passar, né? Ele falou: não sou homem de missão, não. Eu sou
minha missão são com outros homens. Assim, na forma literal e nada sexual, viu? Eu fiquei preocupado aí com essa... Tem outros mestres, tem outros líderes. Pronto. Tem outros líderes. E não é você, Brandão. Então eu quero voltar, já que esse cargo aqui foi prometido para o PT e eu, como o nome do PT, eu quero ficar aqui na SEDUC porque nós gostamos de cargos. Nós não gostamos de trabalhar para o grupo para futuramente a gente poder pensar em outras coisas. Eu ouvi uma frase ontem sobre essa história do Felipe não aceitar inicialmente, depois se arrepender e voltar lá para pedir, não quero. Rapaz, não sei. Rapaz, o Felipe deu uma de guri. Isso, eu falo. Deu uma de guri. Eu falo isso no texto, eu chamo de maturidade, porque uma pessoa que quer ser governador, ele, no mínimo, Matias, no mínimo, ele deve, já que ele sabe que o cargo não é dele, que o cargo é do PT, do grupo, são dos dinistas, ele vai falar assim: Brandão, me dá só um tempo, por mim tudo bem, mas me dá só um tempo para pensar e para falar com o meu grupo. Brandão ia falar assim, ok, e não teria anunciado a Jandira, teria deixado para outro momento. E ele não, ele ali foi pego de surpresa, beleza. Ficou tonto. Beleza, foi pego de surpresa, foi. Mas não teve a maturidade de pegar essa porrada que o Brandão deu nele e de falar de supetão ali de surpresa, o nome que seria, né? Então, assim, não passou no teste. Não passou no teste. Tem tempo de recuperar? Tem tempo de recuperar. Tem tempo e outra coisa, é o vice-governador. Isso. Ele tá no cargo. Então, qualquer movimento do grupo do governador Carlos Brandão com relação à sua sucessão, passa pelo Felipe. Sim. Ele tá, mas assim, nesse momento, ele fez uma espécie de... Ele fragilizou. Meninou. Não, ele fragilizou não só ele perante o grupo do governador Carlos Brandão, como ele fragilizou o grupo do Flávio Dino com relação ao Brandão. Isso. Que a gente sabe que existe uma guerra fria nos bastidores, uma guerra, na verdade, que é chamada de Guerra Fria, porque isso normalmente não sai. Sai uma coisinha ou outra, mas existe uma Guerra Fria. Então, nessa Guerra Fria, o que o Felipe fez? Ele acabou mostrando que o Brandão, mostrando a realidade, né? O Brandão é o governador, tem o controle da situação política, tem o controle da situação, naturalmente, administrativa, e o grupo do chamado, do que sobrou aí do Flávio Dino, que Flávio Dino não é mais político. Eu acho totalmente errado de colocar Flávio Dino nesse contexto. E eles colocam. Mas os egressos aí do Flávio Dino, pois é. Não tem outro nome, né? Não são camarões. São dinistas. Então, Márcio Gerri, seu Otelino. Otelino é, assim, desse da grupo. Patota. Da Patota. Então, o Camarão, com esse comportamento dele, acabou fragilizando os dois lados da moeda. Isso. E ele também, né? Agora eu fico imaginando assim, esse pessoal, essa galera, ficou 8 anos no poder. 8 anos de um grupo que era muito grande, mas um grupo que nem todo mundo sentava na mesa. E esse pessoal sentava na mesa. Esse pessoal tinha várias cadeiras na mesa. O Brandão tinha cadeira na mesa? Não tinha. Brandão só era vice-governador. Aguentou calado. Continuou tendo espaço no governo? Continuou. Menos do que tinha no de Flávio Dino? Continuou. E natural. Não tem paciência. O Felipe não tem paciência de esperar. Esse grupo não tem paciência de esperar, de poder voltar ao poder de novo. Né? Porque o Brandão aguentou calado. Já foi dito publicamente que ali naquele primeiro governo ele teria uma secretaria. E Flávio Dino, justamente para comportar os aliados e aumentar a sua base de aliados, pediu essa secretaria pro Brandão e o Brandão deu. Na verdade, o Brandão falou assim: Flávio, eu não quero a secretaria não, pode ficar com a secretaria para poder tu arrumar o grupo. Por que o Brandão fez isso? Porque ele sabia do futuro, ele não viu o momento, ele viu o futuro. Eu vou ser governador do estado. E esperou o seu momento. E o Felipe aí tá na ansiedade e talvez está sendo incentivado pelos outros integrantes do seu grupo para poder deixá-lo ainda mais ansioso, né? Felipe tem que ter mais calma aí esperar o momento certo. E se ficar nessa ansiedade, esse momento vai passar. E outra coisa, corre risco aí se realmente explodir esse rompimento, esse possível rompimento, se confirmar mesmo, vão perder isso tudo. Isso. O próprio Márcio Gerri tem
a esposa dele como secretária da cidade, uma secretária importante, tem muito dinheiro do governo federal. Então, assim... Uma boa secretaria de receber emenda. Pois é, pelos movimentos aí que a gente está vendo, se isso continuar desse jeito aí, eles vão nem mel nem cabaça. Assim, é mais ou menos assim, o grupo dinista, que é o espaço ali dos palacianos, do grupo Brandão, porque eles querem ter tudo que tinham no governo Flávio Dino, e o grupo Brandão que é assim, rapaz, eu quero que vocês peguem a corda e coloquem no pescoço, porque vai sobrar mais espaço pra gente, e a gente vai poder fazer da forma que a gente acredita que seja melhor para o Maranhão, né? Então, por isso, dessa cisão, desse rompimento. Outra narrativa que se cria, Matias, que eu acho interessante, é dizer assim, uma plataforma foi eleita e outra está governando. Se isso está acontecendo no governo Brandão, aconteceu no governo Flávio Dino. Porque Flávio Dino prometeu dobrar o efetivo policial. Flávio Dino prometeu tirar o Maranhão da miséria. Flávio Dino prometeu acabar com as oligarquias do Maranhão. Se o Flávio Dino tivesse feito tudo isso, o candidato não seria Brandão, seria Márcio Gerri, seria um Jefferson Portela, seria Otelino, seria outra pessoa, não seria Brandão. Ele não conseguiu, ele governou com as mesmas pessoas que estão com o Brandão. Ele só foi eleito porque ele se juntou com as mesmas pessoas que estão com o Brandão. Então não tem essa de uma plataforma ganhar e outra governar. O marketing elege, mas ali a composição política é a mesma de muitos anos. Desses 50 anos que ele fala, é a mesma composição política. Exatamente. Vamos esperar os próximos lances desse jogo. Mas assim, ontem nós comentamos aqui, eu e o Marcelo, sobre uma declaração do... Vê se você consegue aí, Cláudio, por favor. A fala do Iglesias de ontem, do programa de ontem. Pode ser... Os inimigos íntimos? Mas pode ser aquela primeira ali, só a primeira parte. O Iglesias falou uma coisa que você bem aí na sua fala, você falou sobre... Jogou, né? O Supremo, não sei o quê. Foi o Iglesias que jogou lá na Assembleia o que está acontecendo. Quando eu disse que tem uma guerra fria de bastidores ali que não está saindo, foi isso que o Iglesias falou. O pessoal do Flávio Dino, Márcio Gerri, Otelino, essa galera toda aí, para conquistar as coisas no governo Brandão, ou para manter, estão se utilizando de um negócio que eu não sei se é legal. Eu não sei se isso é bom. Se a mídia nacional percebeu o que está acontecendo no Maranhão, o que essa galera está fazendo, se é verdade isso que o Iglesias está fazendo, isso pode prejudicar o próprio Flávio Dino como ministro. Eu sei que o país está esculhambado, né? Ministro é amigo, é advogado, é irmão, é não sei o quê. O STF faz o que quer, o que dá na telha. Eu sei que existe tudo isso, mas a gente ainda tem alguma coisa aí da mídia que pode de repente denunciar isso, em se confirmando, claro, o que o Iglesias está falando. Mas é a utilização do Flávio Dino na condição de ministro para pressionar questões paroquiais aqui no Maranhão. Isso é grave. Olha aí o que o Iglesias falou. Well. Como é cruel essa relação tóxica do espólio do Flávio Dino no Maranhão com o governo Brandão. É uma coisa que chama atenção demais. E ela vai se revelando cidade a cidade. Hoje, a menina dos olhos de ouro, dos olhos verdes, a galinha dos ovos de ouro, na verdade, a menina dos olhos verdes é Balsas. Até outro dia, nossos colegas Aloysio, Vinícius Louro, Fabiana, era Barreirinhas. Já foi agora também, na semana passada, essa semana está tendo desdobramentos, Colinas.
Veja só como uma coisa é estratégica. Ela vai caminhando, a organização das coisas, ela vai se distribuindo nas cidades ditas estratégicas. Não pense que, por exemplo, Timon vai ser diferente, Barra do Corda. Eles vão estar nas grandes cidades sempre contra o governo. Os nossos inimigos íntimos. E nada pior do que o inimigo íntimo. Porque foi assim, Tucoque Filimi, que Júlio César disse para Brutus quando foi apunhalado. Por quê? Porque Brutus era um inimigo íntimo. Até tu, filho meu. Então os filhos aqui, que participaram da gestão passada e que hoje, órfãos do Supremo, porque agora ele é comentado nas rodas de política aqui como o Supremo, não tem mais o nome. Ele se desumanizou, a figura da persona virou agora o cargo. E o cargo, deputado Aloysio, ele existe para gerar ameaça, para mostrar poder, para mostrar pressão, para denotar o tempo todo constrangimento. Ó, isso aí é o que eu chamo a atenção para essa fala do Iglesias, porque isso é grave. Um ministro do Supremo Tribunal Federal sendo usado como instrumento de pressão para resolver questões paroquiais. Mas é grave também, Matias, de quem o escolheu, que foi o Lula. E o Lula, ele trouxe o Flávio Dino para o palanque armado ali na litorânea. Ele falou, faltou uma pessoa aqui, o ministro supremo Flávio Dino. Como que o presidente fala isso? Se o presidente da República está trazendo o Flávio Dino para um evento político, o que os seus aliados, né, os seus pupilos, os seus minions não vão fazer também, né? Então ele está dando uma corroboração para isso, né? Isso. E assim, e a imprensa não fala nada. A imprensa, o que a gente chama aqui de bancada do governo, dentro do STF, uma Globo News da vida, que tem muito mais poder de fogo do que a gente, tem um alcance muito maior, uma influência muito maior, trata como normal. Teve alguma votação no Senado que eu não lembro, em que Gilmar Mendes, acho que o Barroso, teve alguns ministros ali que ligaram reclamando, e eles deram essa notícia como normal. Né? Assim, como que o ministro vai ligar para reclamar de uma votação do Senado? E eles dão como normal, como se fosse uma coisa só. Pois né? Mas a minha esperança é que alguém... Claro que eu não Temos que continuar sendo românticos. Mas claro que eu não tenho expectativa nenhuma com Globo News, com TV Globo, com Folha de São Paulo, com ninguém, mas tem alguém que pode, sei lá, de repente se atentar para a gravidade disso. Vez ou outra tem uma lucidez, no jornalismo. Isso é grave, o que o Iglesias está falando, é grave. É um ministro do Supremo sendo usado como instrumento de pressão numa questão paroquial aqui no Maranhão. Então é preciso que a mídia nacional se atente para isso. Isso é grave. E está sendo conversado abertamente isso. Isso. O que é pior, né? O que é pior. E os deputados, eles reagiram ontem, né? Essa fala de Iglesias foi anteontem, não foi? Foi anteontem que você colocou no programa aqui ontem. Eles reagiram, né? Eles pregaram unidade ali, o Carlos Lula, o Júlio Mendonça e o Rodrigo Lago, mas ao mesmo tempo que eles pregaram a unidade e também acusaram o próprio Iglesias, o Amical e outros deputados, e eles sim serem chamados de inimigos ocultos, né? Por querer colocar, digamos assim, o governo Brandão contra o presidente Lula. Eu nem vejo isso, eu vejo eles criticando o governo Lula, mas não coloca um contra o outro. Mas ao mesmo tempo, Matias, eles pregam unidade, mas eles admitem que é natural ter essas disputas municipais. Que é muito do que está acontecendo hoje, é a disputa em Barreirinhas, a disputa em Colinas, a disputa em Balsas. Algumas das grandes cidades, elas estão tendo disputas municipais que estão afetando essa unidade que se quer estadual. Pois é, aí você falou do outro lado, né? Tem um vídeo aí do deputado Carlos Lula, Cláudio, que a gente vai fechar esse assunto com o outro lado, que é o Carlos Lula rebatendo o Iglesias. Falar sobre o que ele diz
de ter inimigos ocultos, né, no governo do Estado. Eu quero dizer para o deputado Dr. Iglesias que é inimigo oculto do governo do Estado. Inimigo oculto do governo do Estado é essa cambada de gente bolsonarista ou falsa bolsonarista que tenta o tempo todo intrigar o governo do Estado do Maranhão com o governo federal. O deputado federal Márcio Gerri, presidente do PCdoB, diante do quadro que aconteceu ontem, fez muito bem em vir ao Estado do Maranhão. E mais do que isso, há quem tenta ofendê-lo, dizer que ele coloca isso ou coloca aquilo. Ele tem sido um grande pacificador, deputado Neto. Ele tem sido o maior defensor da paz nessa grande coalizão, mais uma vez repito, que é o governo do governador Carlos Brandão. É o outro lado, né? Outro lado. É o outro lado, né? Eu discordo de uma parte aí, né? Porque tem essa guerra aí, né? Um puxa daqui, puxa dali. Só discordo do Márcio Gerri pacificador, porque eu não acredito. Se bem que pra ter paz tem que ter guerra, né? Então eu acho que o Márcio. Essa é a tônica da esquerda, na verdade. O Márcio Gerri tá criando. Desde Hitler, desde Stalin, né? Tá Todos criando eles. a guerra agora, porque como que um presidente de um partido libera um deputado pra fazer oposição ao grupo que ele faz parte? E ele ainda nem saiu do partido e detonando o governo dia e noite, né? Então, assim, isso não sei, né? Se é pacificador. Talvez ali para selar o acordo de paz, mas o momento é um momento de guerra. Autorizado pelo Márcio Gerri. Muito bem. São os comentários do nosso Pedro de Almeida.